o Batalhão Ambiental apreendeu mais de 1 tonelada de pescado ilegal na zona sul da capital. O peixe vinha de Fonte Boa, no interior do Amazonas. Solta a reportagem aí, diretor. A apreensão já é uma das maiores registradas este ano. 1 tonelada de pirarucu, 300 quilos de tambaqui e 4 quelônios foram encontrados no porto da Panair, na zona sul de Manaus. O pescado estava neste barco e vinha de Fonte Boa, no interior do Amazonas. A embarcação, você vai averiguar a situação dela, a capitania, e o pescado vai ser entregado à DEMA e a DEMA vai doar. O responsável pela embarcação é este pescador. Ele explica que estava em Manaus para receber o seguro-defeso e que não tinha conhecimento da carga. Tá por fora disso que eu sabia que eu ia receber meu dinheiro em Fonte Boa, vi que ainda tinha bloqueado em Fonte Boa, eu vim para cá, não estava sabendo de nada não. Mas o barco é de sua responsabilidade? Não, eu vim porque o rapaz mandou na minha responsabilidade. Mas o barco é de Manacapuru. A pesca do pirarucu só é permitida em área de manejo com autorização do IBAMA. O tambaqui está protegido pelo período de defeso. Os quelônios devem ser devolvidos ao rio. Para o pescador, é o principal interessado na manutenção desses recursos naturais, principalmente quando a gente fala dos estoques naturais de peixe que ainda existem aqui no estado do Amazonas. O pescador é aquilo que a gente chama de fiel depositário. A pessoa que tem nas mãos a oportunidade de conservar para que nunca falte. E se isso não for obedecido, se continuarem pescando tambaqui no período de defeso, retirando o pirarucu sem autorização do IBAMA, em áreas de manejo, explorando o lago, porque o pescador ilegal, quando ele entra, por exemplo, em um lago que tem pirarucu, ele não quer saber se tem muito, se tem pouco, ele mete o arrastão e tira tudo. E leva tudo. É desse jeito. E aquele lago lá, na maior parte das vezes, nem se recupera. Isso é um absurdo que vem se repetindo. E a gente entende que é um absurdo por meio desse tipo de apreensão de pescado ilegal que continua acontecendo em pleno período de defeso. Mostra que tem pescador envolvido. Eu não sei se o pescador realmente tinha ou não tinha conhecimento do assunto, se estava ou não simplesmente conduzindo a embarcação, mas tem um responsável. Era o dono da embarcação de Manacapuru, que sabia que dentro do porão do barco estavam pelo menos 1.300 quilos de peixe ilegais. Ele tem que responder por crime ambiental. Está cometendo um crime não só contra a natureza, porque quando a gente fala de crime ambiental, a pessoa imagina, mas a tal da natureza estava cometendo um crime contra a natureza, mas tem peixe demais. Não, meu amigo, estava cometendo um crime contra as famílias ribeirinhas que dependem dos estoques naturais de pescado para a sua sobrevivência e manutenção. Porque quando esse peixe é retirado de um lago, dessa maneira que é retirada, né, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de manejo, sem nenhum tipo de cautela, vai faltar. E quem vai sentir não é só quem está na capital, que também sente, porque o preço sobe, mas é principalmente quem depende da pesca e do rendimento que essa pescaria vai trazer. No caso, o pescador. Então, é importante, sobretudo, ter consciência. Se não tiver, uma hora vai acabar. Aí, quando acabar, a gente vai, diretor e Márcia Lasmar e telespectadores, para aquele velho provérbio indígena, que eu não sei nem qual foi o índio que falou, mas que diz o seguinte: quero ver quando cair a última árvore, quando secar o último rio, se o homem vai comer dinheiro. Pois é. Quando a última árvore cair, quando o último rio secar, quando não tiver mais nada nessa terra para você explorar, você vai comer dinheiro? Essa é a pergunta. Porque eu acho que o pescador que faz isso, a pessoa, né, que comete um crime ambiental, retirando estoques naturais de pirarucu, de tambaqui, apreendendo o que é, diretor? Amaral, olha só, deixa eu dizer aqui uma coisa aqui. A gente precisa também avaliar aqui a situação da ambição, né? A gente vê que pescar, viver de pesca, dá para viver, dá para sobreviver, dá para sustentar a família. Vive com um pouquinho, vive um pouco ali na dificuldade, vive, mas você tem como sobreviver sem destruir a natureza. E a manutenção da natureza e a preservação da natureza também faz parte da integridade do ser humano, do caráter do ser humano. Não é só criar a família, sustentar a família, honestamente, você precisa manter também as árvores e os animais. Amaral Augusto.